Olá, bom dia, graça e paz, tudo bem? Obrigado, pastor, pela essa introdução aqui, nos encorajar com a palavra de Deus, os lindos hinos que nós cantamos aqui, o pessoal do louvor, o pessoal aí da mesa, obrigado, gravação, e obrigado você que está conosco aqui, investindo o seu tempo na sua vida espiritual e online conosco. Nós vamos finalizar então nesse domingo a nossa série de Efésios, que começou lá em março. Nós foram 8 mensagens. Vou pedir para colocar aqui a nossa apresentação para a gente entender direitinho. Olha aí, nós vimos aí a nova proposta no capítulo 1, depois nós vimos uma nova pessoa, falamos sobre o novo propósito, que é uma igreja unificada, falamos sobre o novo poder, o Espírito Santo, novos passos, vidas restauradas, novos padrões, imitadores de Deus e novos papéis, semana passada, relacionamentos abençoados, e a gente fecha hoje com o novo preparo, que é o poder para vencer, ok? O nosso texto base será em Efésios capítulo 6, do versículo 10 a 20, então eu te convido para você abrir a sua Bíblia aí na sua casa, ou ligar o seu aplicativo, que a gente vai discorrer sobre esse texto. Eu não vou lê-lo agora, nós vamos ler na sequência, mas esse texto ele fala exatamente sobre uma guerra espiritual. Uma guerra espiritual que é tão real ou até mais real do que o nosso mundo físico e visível, né? Eu coloquei algumas imagens aqui de dois seres espirituais lutando. Nós também temos um soldado aí no fronte da batalha. E eu também trouxe aí um tabuleiro de xadrez para trazer aí para nós uma alusão do que é essa guerra espiritual. Eu não sei com qual imagem você se identifica mais, mas a verdade é que essa guerra espiritual, ela está em vários campos, atuando de várias formas, e todas essas imagens, elas refletem bem o que é essa guerra espiritual. Uma guerra que não começou agora, né? Essa guerra, ela começou desde que Deus criou o mundo e colocou o homem aqui, e desde que o homem existe, essa guerra ela já começou a ser travada. Em Gênesis 3,15, nós vemos Deus dando essa sentença para a serpente após ela ter seduzido Eva e Adão. Olha o que diz o texto: farei que haja inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Ele, é Cristo, lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então a gente percebe aqui que aqui já tem uma base bíblica para esse confronto espiritual entre o diabo, Cristo e o homem em tudo isso. Por que o homem entra aí e por que nós somos esse objeto de tanta ira de Satanás que estava aqui identificado na serpente? Porque quando nós fomos criados, Deus determinou que o homem seria feito à imagem e semelhança dele. Por conta disso, este ser, a imagem e semelhança do seu Criador, teria sido foi colocado dentro do homem um desejo de adorar o seu Criador e de amar ao Deus Todo-Poderoso. Isso trouxe grande inveja para Satanás, que hoje nós conhecemos como Satanás, o nosso adversário, o nosso inimigo, o enganador, mas ele já foi um anjo de luz, ele já se chamou Lúcifer, ele era este ser iluminado, lindo, formoso no céu, que estava ali responsável e adorando a Deus constantemente. Quando sobe no seu coração o desejo de tomar o trono, de se rebelar contra Deus, e que ele é expulso do seu lugar,
de adoração e perde a sua majestade ali, toda a sua formosura. E vê então Deus criar um homem para a imagem e semelhança dele, para o adorá-lo. Então começa essa guerra espiritual. Deus em Cristo, querendo que o ser humano se pareça cada vez mais com ele, e Satanás, querendo que o homem o imite e pareça com esse ser caído, corrompido, invejoso e rebelde. Essa é a luta espiritual que existe hoje, né? Os dois campos brigando pela adoração do homem. Muito bem, isso não é novo, nós vamos ver vários relatos bíblicos ao longo da história. Saul, por exemplo, já era possuído por espíritos malignos há mais de 3.000 anos atrás, né? Nós vamos ver Judas permitindo que o diabo entrasse nele, traindo o nosso Senhor Jesus. Nós vamos ver o próprio Cristo numa batalha ferrenha com o diabo ali naqueles 40 dias de jejum no deserto. Nós vamos ver o outro Judas, o irmão de Cristo, pedindo para que os seus leitores batalhem pela fé. Então nós vamos ver essa linguagem de batalha, de luta, ao longo da Bíblia com muita frequência. O autor aos Hebreus diz, olha, nós estamos lutando contra o pecado. Paulo aos Filipenses diz, para que muitos estavam ao seu lado lutando pelo Evangelho. Aos Colossenses também diz que há uma luta sendo travada por eles. Aos Romanos há uma guerra entre corpo e mente. E para Timóteo ele finaliza dizendo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Então percebam que essa linguagem militar, ela é muito repetida na palavra de Deus. Nós não podemos menosprezar essa metáfora. A metáfora da guerra espiritual é algo muito forte na Bíblia e nós precisamos ter plena consciência disso. Apesar de vermos muitos irmãos cochilando na fé, vivendo uma vida cristã como se não estivessem numa guerra. Isso é um perigo gigante. Por isso eu te digo, meu irmão, a guerra é certa, ela está acontecendo, você crendo ou não, você querendo que ela aconteça ou não, a guerra está certa. A pergunta que eu te faço nesta manhã é a seguinte: você já se alistou? Porque se está acontecendo uma guerra e nós não podemos ficar livres dela, ainda que você queira ser um pacifista, essa guerra espiritual, ela é real e vai acontecer até que Cristo vença Satanás e o prenda definitivamente. Então nós precisamos nos alistar em um dos exércitos e precisamos estar equipados para essa guerra. Cristo nos chama para nos alistarmos no exército dele. Qual é a vantagem de entrar no exército de Cristo? A vantagem, basicamente, são 3. Primeiro, todos nós, o mundo militar, quando vai se preparar para uma guerra, quando está prestes a entrar para uma guerra, ele precisa fazer um planejamento. Precisa acontecer uma reunião, precisa ter um status ali das ações que vão ser tomadas, para conhecer o nosso poder de fogo, para conhecer o poder de fogo do inimigo e quais serão as estratégias que nós adotaremos nessa batalha. Então esse texto de Efésios 6 começa com uma reunião de planejamento ali, aonde nós vemos Paulo dizendo a primeira grande informação que nós precisamos ter quando nós entramos no exército de Cristo. Quando nós nos alistamos nesse exército, nós já entendemos que nós não vamos na nossa força. Nós não vamos na nossa inteligência. Nós não vamos guerrear com os nossos músculos. Nós não vamos guerrear com a nossa estratégia. Porque senão nós já seríamos destruídos logo de cara. Porque é uma guerra espiritual. Nós somos ainda seres limitados. Então Deus já nos fala:
Meu querido, você se alistou no meu exército, então fique tranquilo, porque você vai na minha força. Você vai na força do Senhor e no seu forte poder. Então essa é a primeira consciência que nós precisamos ter para saber que estamos no exército mais forte. Nós estamos do lado do maior, do aliado mais poderoso. Nós estamos ao lado do Todo-Poderoso. E é este poder que é dado aos soldados de Cristo. E o texto continua. Bom, você, além de saber que você vai na força do Senhor, meu querido, você vai ser equipado por Deus. Você vai receber armas espirituais e uma armadura para estar, então, preparado ali, equipado no campo de batalha. Para que você fique firme contra as ciladas do diabo. Olha só, então aqui nós já temos uma terceira informação. Nós já sabemos quem é o nosso inimigo. E o texto diz, porque o seu inimigo, a nossa luta, não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aqui é uma outra informação. Então, esse campo de batalha não está acontecendo aqui. Não é o mundo físico e visível. Isso só é uma representação de uma guerra espiritual que está acontecendo nas regiões celestiais. Então, o nosso inimigo não é o vizinho que liga o som mais alto e não te deixa dormir. O seu inimigo não é o seu chefe que não te promove. O seu inimigo não é alguém da sua casa que está te perseguindo. O seu inimigo não é aquele seu amigo que te traiu. Não. O seu inimigo são seres espirituais. É o diabo e os seus demônios, os seus anjos que caíram com ele e estão no mundo espiritual, fazendo com que as pessoas executem as suas tarefas. Percebam que nós temos aqui uma outra informação importante, é como o inimigo age. Como o diabo age? Ele age através de ciladas. Olha que interessante. Então, dificilmente, aliás, bem difícil, você ver o diabo de chifre, né, com o rabo vermelho, com um tridente na mão por aí. Né? Muito difícil. Você vai vê-lo preparando ciladas. O que são essas ciladas? Este grego, da palavra grega metodeia, significa métodos. São estratagemas, são armadilhas que são feitas para nos pegar. Essa é a estratégia do diabo. É igual como você, eu já trabalhei em restaurante, eu já tive que fazer algumas armadilhas para pegar alguns ratos que de vez em quando apareciam lá querendo comer a comida do estoque. Então, como é que você prepara armadilhas? Você coloca um pedacinho de legume aqui, mais para frente você faz um rastro com um pedacinho de salsicha ali, no final você coloca um pedacinho de queijo e você vai direcionando a presa para onde você quer. A hora que ela chega onde você quer, tem uma ratoeira que cai sobre a cabeça do rato e prende o animal. Exatamente assim que Satanás faz com o homem. Ele coloca ali uma armadilha ali, ele coloca um sorriso bonito aqui, ele coloca um bom perfume ali e os seres humanos vão andando naquele rastro, achando que estão satisfazendo os seus desejos. É uma compra aqui, é um objeto ali, é uma promoção aqui, é um amigo ali, é uma festa aqui, é um vídeo pornográfico ali, e você vai andando por este caminho, achando que você está feliz e livre. Mas, na verdade, esse é o caminho da morte, esse é o caminho do pecado. O objetivo é te prender numa ratoeira com a sua cabeça,
sem que você consiga reagir. Esse é o perigo do diabo. Os mais antigos vão lembrar desse filme, O Advogado do Diabo, da década de 90, o grande Al Pacino fazendo o papel do diabo, seduzindo aí, cooptando o Keanu Reeves aí, que era um jovem promissor advogado e que começa a ganhar todas as causas impossíveis, com todo um poder de sedução ali nos seus discursos, e aí ele entende que o diabo, né, o seu pai, aquele que havia o contratado, estava por trás de tudo isso e estava cobrando um preço altíssimo por isso. Ele perde a esposa, enfim. Depois vocês assistem o filme, mas esta frase é muito interessante. Numa das cenas, o Al Pacino, que é o diabo, diz: esse é o nosso segredo. Nós somos de uma gentileza ímpar, uma sutileza incrível. Eu chego sem ser percebido, né? Os mais novos vão conhecer esta série aí, que está na Netflix há um tempo já, chamada Lúcifer, né? Como nós vamos rejeitar um protagonista como este, né? Um rapaz, um galã bonito, sedutor, inteligente, né? Super esperto na trama, até fazendo atos de justiça. Então, o grande objetivo é que as pessoas se iludam com o diabo e não percebam que ele existe. Aliás, este é um extremo muito perigoso, achar que o diabo não existe. Ele trabalha na ilusão. Ele trabalha na ilusão. Nós vamos ver textos que comprovam isso. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala: você deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim, com a verdade, voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo. Olha só como é que o diabo age. Que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Essa é a vontade do diabo, aprisionar os seres humanos para que façam a vontade dele. E aí é que entra a verdade do evangelho, que liberta o homem desse poder de sedução e os traz de volta à sobriedade. Nós temos mais dois textos interessantes aqui. Na carta de Coríntios, já diz que Satanás pode se disfarçar até de anjo de luz. Então nós vemos aí todo o poder de sedução dele. E Pedro, num texto muito lindo, diz: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Olha que texto fantástico, aonde mostra toda esta guerra espiritual, o diabo, nosso inimigo, como um leão. Quem já assistiu aí documentários da vida animal sabe como um leão, uma leoa caça, né? Eles estão sempre sorrateiros, eles se abaixam no meio do mato para que a presa não fuja antes, e eles só se mostram quando a presa não consegue mais fugir. Essa é a estratégia do diabo. E aí, o diabo, ele é comparado a esse leão que está rugindo, procurando quem ele vai devorar. Quem será a sua próxima vítima? Mas o mesmo texto já nos diz: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Muito bem, então se não perceber o diabo é um grande problema, né? Achar que ele é uma ilusão, ser iludido por ele, ou pelas suas estratagemas, né? Tem um outro texto que diz que ele trabalha nos sofismas, né? Ele coloca mentiras como se fossem verdades, né? E aí a palavra de Deus, ela trabalha nessas fortalezas. Enfim, um outro problema e o outro extremo é achar que o diabo é um bicho-papão. O diabo nem é uma ilusão, ele nem é um bicho-papão.
Tem muita gente achando que o diabo, ele está comandando todas as coisas. Que o diabo tem poder sobre a igreja. Que o diabo tem poder sobre os salvos. Que o diabo tem poder sobre os crentes. Começam a colocar o diabo em todos os cenários da sua vida. E o diabo está no quadro. E o diabo está ali. E o diabo está naquele desenho. E o diabo está em todo lugar. Eu vejo ministérios inteiros totalmente focados na demonologia. Eu fico impressionado de ver que pastores não têm outras coisas a pregar. Eles esquecem de Deus, do Espírito Santo, da palavra e ficam focados em pregar libertação de espíritos demoníacos. Isso é necessário? É. Isso é verdadeiro? É. Isso é real. Mas isso não pode tomar toda a nossa atenção. O diabo não é esse bicho papão todo. Por quê? Porque ele já foi vencido. Porque Cristo já o venceu. Cristo venceu o pecado. Cristo venceu a morte. Cristo venceu o diabo e os expôs publicamente para a vergonha. Diz um outro texto, Paulo. E neste aqui, Lucas relata uma frase de Cristo interessante. O contexto desse texto é exatamente, as pessoas estavam questionando Jesus por expulsar demônios. E aí ele vem com essa analogia. Quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Ele está falando do diabo, que estava guardando e possuindo homens. Mas quando alguém mais forte o ataca e vence, tira-lhe a armadura de que confiava e divide os seus despojos. Ele está falando dele mesmo. Cristo é este ser mais forte que vence as fortalezas do inimigo. Muito bem, também em Lucas, quando Jesus envia, eu acho isso tremendo, porque quando Cristo fala que ele tem todo o poder sobre o inimigo, na sequência ele fala, eu vou te dar esse poder também. Ele delega à igreja esse poder. Esse poder não ficou com ele, ele distribuiu aos crentes, aos salvos. Quando os 72 voltaram alegres da evangelização na Judéia, disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós, em teu nome. Ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Olhe agora essa frase, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Prestem atenção, eu lhes dei autoridade sobre todo o poder do inimigo. Esta é a palavra de Deus para a tua vida, meu querido, e nada lhes fará dano. Então nós vemos aqui que, além de Deus ser o mais forte, ele capacitou a igreja com o seu poder. Chamando os seus discípulos, também deu autoridade para expulsar espíritos imundos. João fala que nós já vencemos o maligno. E Tiago, diz no capítulo 7, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Eu acho esse texto interessante porque ele tem uma sequência lógica, né? Para o diabo fugir de nós, nós precisamos resistir a ele. Mas para que essa resistência tenha efeito, nós precisamos antes estar submissos a Deus. Essa é a pergunta que Deus está nos fazendo nesta manhã. Talvez, meu querido, o diabo esteja muito forte na tua vida. Talvez o diabo esteja com muita interferência na sua família. Talvez o diabo esteja minando as suas forças. Talvez você não consiga estar resistindo a ele. Talvez o diabo não esteja fugindo da sua vida. Certamente é porque o primeiro passo não foi dado com eficácia. A submissão a Deus é o segredo para o diabo fugir das nossas vidas. O problema é que tem muitos cristãos fazendo o contrário.
Eles invertem esse texto e eles começam a resistir a Deus e não ao diabo. Então Deus manda fazer algo, Deus nos orienta para algo, Deus nos dá um projeto, Deus nos dá uma estratégia e nós ficamos resistindo ao plano de Deus. Nós ficamos resistindo à sua voz, nós ficamos resistindo ao seu chamado, nós ficamos resistindo à vocação, nós ficamos resistindo ao trabalhar de Deus em nosso coração. E aí então, quando nós resistimos a Deus, o que acontece? Quem se fortalece? É o diabo. Então o diabo não vai fugir de uma pessoa que não está totalmente submissa, rendida a Deus, porque é esta rendição, meu querido, é esta submissão que dá condição, que dá permissão para Deus nos mover com todo o seu poder, com toda a sua estratégia, para que o inimigo fique longe e o Senhor esteja no centro das nossas vidas. Muito bem, queridos, olha que interessante. Então, depois dessa reunião de planejamento, nós vamos para a preparação. Por isto, diz o texto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam, olha a finalidade da armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Olha o plano de Deus para os seus soldados. Vão ter dias maus, vão ter problemas, nós vamos ter batalhas ferrenhas, vão ter dias difíceis, mas se você estiver com a minha armadura, você será inabalável. Olha só o texto. Depois de terem feito tudo, assim, mantenham-se firmes. Não é vacilante, não é duvidoso. Mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. A verdade que nos libertou, a verdade que é a palavra de Deus, a verdade que nos dá uma vida transparente, uma vida sem máscaras, a verdade que nos liberta. Eu não sei mais, porque nós pregamos muito tempo sobre nós vivermos uma vida transparente, né? Perdão. Nós pregamos muito tempo para que os cristãos tirassem as suas máscaras. E agora manda nós colocarmos as máscaras. Nós pregamos muito tempo para que os irmãos se abraçassem. Agora dizem para nós nos separarmos. E nós pregamos muito tempo para que o cristão saísse da sua casa e tivesse coragem e fosse ser um cristão ousado lá fora. E agora estão dizendo para nós ficarmos em casa de novo. Então eu já não estou sabendo de mais nada, pastor. Mas, enfim, vamos voltar ao texto. O texto manda para nós cingirmos com o nosso cinto da verdade. E é esta verdade que nos dá transparência, que nos dá honestidade para vivermos uma vida sem um personagem, sem uma vida dúbia. Esse texto também diz, vestindo a couraça da justiça, a justiça que nos justificou, a justiça da palavra de Deus, que nos tirou de seres e de inimigos para nos fazer agora amigos de Deus. É esta justiça de querer ver o certo, o correto, de querer ver o honesto. Tudo isso faz parte. Tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz, colocando ali as sandálias daquele soldado romano que tinha cravas embaixo, para que ele não escorregasse na batalha, naqueles terrenos arenosos ali. Então, o evangelho da paz, que nos pacificou com Deus, porque nós éramos inimigos, mas em Cristo agora nós vivemos a paz com o Senhor, nós somos pacificados neste relacionamento. É este evangelho das boas novas e do poder que tem que fluir da vida de um soldado cristão, é que tem que estar na nossa caminhada.
São com essas sandálias que nós vamos caminhar por este mundo, representando Cristo em nossos relacionamentos. Além disso, usem o escudo da fé. E esta fé é importantíssima para nós apagarmos, né, todas as setas inflamadas do maligno. São setas que vêm sobre nós para nos desestruturar, para nos desanimar. São setas que vêm para minar a nossa fé, a nossa confiança em Deus, a nossa esperança no Senhor. São setas que querem fazer com que a gente desista, fique pelo caminho, desista da fé, desista da igreja, desista de Deus. São setas terríveis, são más notícias, mas o escudo da fé nos protege. Usem o capacete da salvação, porque é com a certeza da salvação é que nós sabemos que nós somos filhos amados. O inimigo quer minar essa certeza de identidade com Deus. O diabo, ele quer fazer com que você pense que Deus não te ama, que Deus não vai te perdoar mais, que você não será mais motivo do investimento de Deus, que você é um ser que constantemente falha, que Deus não tem mais interesse na tua vida. Mas o capacete da salvação, ele guarda a nossa mente desses maus pensamentos e ele nos foca em Cristo, na eternidade, na bondade, na eleição, na escolha. Ele nos foca na fé em Cristo, na palavra, nas promessas. Tudo isso nos dá muita esperança. Mas nós também vamos ter uma espada do Espírito. Nós não teremos apenas, a armadura não é só de defesa, a espada também vai ser de ataque. E este Espírito Santo de Deus, que habita na tua vida, meu irmão, que habita na minha vida, este Espírito que é a palavra de Deus, porque é com a palavra de Deus que o inimigo corre, é com a palavra de Deus que ele foi vencido por Cristo na tentação. É com a palavra de Deus que nós reivindicamos o nosso lugar no reino. É com a palavra de Deus que nós confrontamos as mentiras do diabo. É a palavra de Deus que nos fortalece. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos, vigilantes. Um soldado tem que estar atento, mas não é só com a tua vida. Olha que interessante que esse texto fala. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Isso aqui é uma estratégia tremenda. Você já viu um soldado abandonar o seu colega no campo da batalha? Não, ele caminha com o soldado ferido até o final. Não, um exército não é feito de um soldado único, sozinho, vencendo uma batalha. Não existe isso. Um exército é a junção de soldados com o mesmo foco, com o mesmo objetivo, um cuidando do outro. Um soldado cuida do outro, ele garante a vida do outro, e assim é na igreja. O Senhor nos chama para nós estarmos atentos com os nossos irmãos, porque tem irmãos nossos que estão cochilando, que estão dispersos, que estão dormindo, eles não estão percebendo a batalha, e o diabo está os vencendo. Mas aí tem que entrar os soldados vigilantes e atentos do Senhor para acordar o seu irmão, para carregar o seu irmão quando ele for ferido, para levantar o seu irmão, para suportar o seu irmão no colo. É isso que o Senhor nos chama. Esse texto é muito interessante, porque ele diz que nós só vamos vencer se um estiver cuidando da vida do outro. Se um estiver atento ao seu irmão que está do lado. Por isso, me ajude e eu te ajudo a nós estarmos vigilantes e atentos nessa batalha.
E o terceiro ponto, para quem se alista neste exército, é a progressão. Nós vamos estar num planejamento, nós vamos estar sendo preparados e capacitados, mas nós também não vamos ficar estáticos, esperando o inimigo nos atacar. O Senhor nos envia para progredir, para avançar. Esse exército tem que estar marchando. Este exército de Cristo tem que estar caminhando. Olha o que diz o texto. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, não é covardemente, é destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho. Esta é a missão do soldado, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Não importa onde você esteja, não importa se você esteja livre ou preso, se você esteja numa mansão ou num casebre, se você esteja numa multinacional ou num carrinho de cachorro-quente, se você seja o diretor ou o porteiro, não importa quem você seja, aonde você esteja, o importante é que um soldado de Cristo, ele está sempre nesse foco. Orem para que, permanecendo nele, em Cristo Jesus, eu fale com coragem como me cumpre fazer. O soldado do Senhor, além de estar preparado, capacitado, ele precisa estar ciente que ele tem uma missão. A missão do exército de Cristo é levar este evangelho a toda a humanidade. A missão desse exército de Cristo é não ficar parado, sendo bombardeado pelo inimigo, sem avançar com o evangelho. É o evangelho que liberta, que transforma e que muda a humanidade e os volta para Cristo. Amém? Muito bem. Essa pergunta que eu quero te fazer nessa manhã. Você viu que a guerra espiritual é real. Apesar de invisível, ela é real. Nós percebemos que Deus está ansioso para que nós nos voltemos para Ele e busquemos em Cristo, que é a expressão exata do seu ser, diz Colossenses, né? Busquemos em Cristo o retorno à imagem perfeita de Deus em nossas vidas, com os valores cristãos em nós, com os valores do Evangelho. Mas ao mesmo tempo o diabo quer que nós borremos essa imagem com o pecado, com a rebeldia, com a insubmissão a Deus. Essa é uma guerra espiritual, meu irmão, que está acontecendo todos os dias, em todas as casas, em todos os lugares, em todas as vidas, em todos os países, 24 horas por dia. Este é o chamado para essa manhã. Talvez você ainda não se alistou nesse exército. Talvez você ainda não teve coragem de tomar a sua armadura. Talvez você esteja sendo iludido por Satanás. Talvez você esteja naquele caminho de morte, caminhando para a patoeira, para a armadilha, aonde uma hora ou outra você será pego e não poderá reagir. Essa é a oportunidade que Deus nos dá. Enquanto estivermos pregando o Evangelho, há oportunidade de salvação, há oportunidade de arrependimento. Por isso, meu querido, pense bem, como você tem vivido os seus dias? Como você tem vivido a sua vida? Você está atento às armadilhas do inimigo ou você está distraído? Achando que está vivendo uma vida em paz, pacífica, achando que a sua vida não se restringe a esta guerra, achando que você está bem porque
A sua família, a sua casa, o seu trabalho, sua saúde, tudo anda bem, mas e a sua alma, meu irmão? E a sua vida espiritual? E a sua eternidade? Tudo isso está intercambiado. Nós precisamos hoje tomar posição e nos alistar nesse exército de Cristo. Para que, e aí eu te digo, com certeza, olha que tremendo, quem se alistar nesse exército tem 100% de chance de vitória. Não é 99%. Se alistou no exército de Cristo, é 100% de vitória na guerra. Porque Deus já disse que venceu o mundo, o diabo, e nos deu todas as coisas com ele. Eu quero fazer uma oração agora. Onde você está, na sua casa, por favor, feche os seus olhos. Se concentre agora no que o Espírito Santo de Deus está falando ao teu coração. Pai, em nome do teu Filho, eu quero pedir, Deus, que o Senhor nos ajude a andarmos atentos e vigilantes, porque as estratégias do inimigo são reais. Mas também lhe peço, Deus, que o Senhor, que nos deu um espírito, não de medo nem de covardia, mas em Cristo nós somos mais que vencedores, que o Senhor também dê paz aos meus irmãos, que tanto têm medo do inimigo, e por vezes nem trabalham no teu reino, com medo da retaliação de Satanás. Isso é uma outra grande mentira. O diabo não pode deter os teus filhos nem a tua igreja. Por isso nós estamos destemidamente e ousadamente aqui, Senhor, para sermos usados em prol do teu reino, para levar este evangelho. Mas Deus ajuda, Senhor, os meus irmãos e o meu próximo, que ainda não se rendeu a Ti. Hoje é o dia. Pai, que eles entendam, Senhor, para eles terem vitória e o diabo fugir, nós precisamos estar submissos ao Senhor. Que cada vida agora que esteja ouvindo isso, Senhor, se renda a Ti totalmente. Se entregue e permita que o Senhor seja o Senhor das vidas deles e das nossas. Em nome de Jesus, ajuda o que está fraco, Senhor. Ajuda o que está vacilante, Pai. Desperta o que está dormindo. Senhor, acorda o que está distraído. Deus, traz sobre nós, Pai, um senso de alerta e de atenção máxima às estratégias do inimigo. Em nome de Jesus, Senhor, nós possamos ajudar os nossos irmãos, como soldados, um ajudando o outro, um carregando o outro. E ainda que eu esteja baleado e o meu irmão ferido, um ajudará o outro. E nós, como corpo, como um exército unido, com o nosso general que é Cristo, já vencemos esta batalha em nome de Jesus.